Olá pessoal, Marcela Rodrigues aqui. Essa é a aula de revisão de lesão do plexo braquial. Esse tema pode aparecer tanto nas questões fechadas quanto em questões de anatomia. Então, de uma vez por todas, a gente vai aprender a anatomia do plexo braquial. A lesão do plexo braquial, ela acontece mais comumente em homens jovens. Então, a gente vai pensar em um padrão de alta energia, onde o paciente vai ter um aumento do ângulo entre a cabeça e o ombro. O aumento dessa distância vai ter um estiramento das fibras do plexo braquial. A gente vai ter um mecanismo de tração, estiramento, tensionamento do plexo braquial. O plexo braquial é formado pelas raízes C5 a T1, C5, C6, C7, C8 e T1. São 5 raízes. Eventualmente, tem contribuição de C4 em 22% dos casos. É chamado de plexo pré-fixado. Também pode ter contribuição de T2, mas aí é mais raro, 1% das vezes apenas. Nesse caso, é chamado de plexo pós-fixado. O plexo braquial vai passar entre os músculos escaleno anterior e escaleno médio. Então, são 5 raízes que vão se unir para formar 3 troncos que vão se dividir em divisões anteriores e posteriores que vão se juntar para formar 3 cordões, que são os cordões posterior, lateral e medial. Esses cordões, eles levam essa denominação de acordo com a posição anatômica em relação à artéria axilar. Isso pode ser perguntado. Então, aqui está a imagem mais desejada dessa aula, a anatomia do plexo braquial. Então, as 5 raízes, C5 até U, que vão se juntar para formar os troncos. As 2 raízes superiores, C5 e C6, vão se juntar para formar o tronco superior. A raiz de C7 sozinha vai formar o tronco intermediário, ou tronco médio. E as raízes inferiores, C8 e T1, vão se juntar para formar o tronco inferior. Todos esses troncos vão se dividir em divisões anteriores e divisões posteriores. As 3 divisões posteriores vão se juntar em um único cordão, que é o cordão posterior. O cordão posterior vai originar ramos periféricos, subescapular superior e inferior e o tóraco dorsal, e ele vai originar 2 nervos finais, o nervo axilar e o nervo radial. Já as 2 divisões anteriores do tronco superior e médio vão juntos formar o cordão lateral. Além de gerar o nervinho peitoral lateral, ele vai gerar o nervo periférico músculo cutâneo e vai contribuir em grande parte para o nervo mediano. Já a divisão anterior sozinha do tronco inferior vai formar o cordão medial. O cordão medial ele vai originar o nervinho peitoral medial, os nervos cutâneos mediais do braço e do antebraço, ele vai originar o nervo periférico ulnar e também vai trazer uma contribuição para o nervo mediano. Então, enquanto o nervo ulnar vem do cordão medial, o nervo radial e axilar vem do cordão posterior e o músculo cutâneo vem do cordão lateral, o mediano ele vai ter contribuição de 2 cordões, tanto o cordão lateral quanto o cordão medial. Então, as 2 contribuições formando o nervo mediano. Além disso, a gente tem alguns nervos que saíram ali no meio do caminho dessa formação do plexo braquial. Lá em cima, em C5, a gente tem um nervinho que é o dorsal da escápula, que ele sai no início da raiz de C5. Ele vai inervar o levantador da escápula e os romboides. Já o nervo torácico longo, que vocês estão vendo lá no cantinho inferior esquerdo da tela, ele é formado com contribuições de C5 a C7. O nervo torácico longo ele vai inervar a musculatura serrátil anterior, que serve para segurar a escápula bem rente ao gradil costal. Então, se a gente tem uma lesão do nervo torácico longo, a gente perde a função do músculo serrátil anterior e a escápula vai se afastar do gradil costal, formando a escápula alada. Quando a gente tem a junção das raízes de C5 e C6 lá em cima, para formar o tronco superior, no ponto que elas se juntam, esse local chama
ponto herbe, e dessa região vai sair o nervo subclavicular ou subclávio e o nervo supraescapular. O nervo supraescapular, ele vai inervar dois músculos do manguito, o supraespinhal e o infraespinhal, que são rotadores externos do ombro. Agora a imagem detalhada do plexo braquial com a musculatura que cada nervo é responsável. E eu gostaria de acrescentar aqui o nervo frênico. Lá no canto superior da tela de vocês, ele não é formado pelas raízes do plexo braquial, mas o nervo frênico se origina de C3 e C4 e ele vai passar anterior à musculatura esternocleidomastoide. E como ela está nessa região, eu consigo identificar lesões de nervo frênico através da alteração que vai ser causada pela sua lesão ou paralisia, já que o nervo frênico inerva o diafragma. Então, se eu tenho uma lesão do nervo frênico, eu tenho uma paralisia da musculatura diafragmática, que serve para contrair e expandir caixa torácica. Se ele não está funcionando, na radiografia eu vejo como uma elevação. Esse músculo não está contraído, ele está relaxado, então eu vejo o quê? Uma elevação da cúpula diafragmática e é um sinal de lesão do nervo frênico. A gente vai falar sobre isso ao longo da aula, então eu gostaria que vocês soubessem onde ele está localizado. Então, além disso, a gente passou pelo dorsal da escápula, subescapular, o pontinho vermelho é o ponto herbe, nervo peitoral lateral, que vai inervar o peitoral maior, a parte clavicular. Por quê? Porque a parte external é inervada pelo peitoral medial. Musculatura do latíssimo do dorso ou dorsal da escápula, que é inervado pelo nervo tóraco dorsal, que está aqui, ó, entre os dois subescapulares superior e inferior. Então, essa é a imagem que vocês vão querer guardar. Aqui você tem tanto referência neurológica quanto referência da musculatura que é responsável cada um deles. É um resumo da anatomia do plexo braquial. Existem algumas classificações para lesão de plexo braquial. Pode ser pelo envolvimento, se é parcial ou se é total, e quando for parcial pode ser dividido em acometimento alto ou acometimento baixo em relação às raízes. Se eu tenho um acometimento alto de C5 a C7, a gente chama também de paralisia de herbe. E se eu tenho um acometimento baixo, que é C8 e T1, eu também posso chamar de paralisia de Klumpke. Existe ainda uma outra classificação que leva em consideração o local da lesão. A lesão pode acontecer em uma posição supraganglionar, que é essa imagem da seta vermelha, ou ela pode acontecer em uma posição infraganglionar. Aqui eu estou levando em consideração o gânglio. Esse gânglio é considerado uma posição divisora. Se eu tenho uma lesão supraganglionar ou pré-ganglionar, eu tenho uma lesão na seta vermelha que é chamada de avulsão. E é um caso de prognóstico pior, porque eu não tenho como reinserir essas fibras ali na medula, então eu vou ter que já pensar em outros tratamentos de salvamento. Nesse caso, o gânglio, onde estão os neurônios sensitivos, eles continuam funcionando. Então o paciente pode ainda ter uma resposta sensitiva. As fibras motoras vão estar degeneradas. Como eu não tenho uma lesão de continuidade, eu não tenho aqui a formação de um neuroma, nem tenho a formação de tinel. E isso vai acontecer principalmente nas raízes mais inferiores, C8 e T1. Essas lesões, elas comumente acontecem associadas à lesão do gânglio estrelado, que é a resposta do simpático, onde a gente tem, como consequência, o sinal de Horner, com miose, pitose e enoftalmia. Esse é um sinal clássico da lesão do gânglio estrelado e significa para a gente que a lesão foi muito próxima do gânglio estrelado, que controla o simpático, com o nosso plexo braquial bem rente à medula. Então, ele significa para a gente o quê? Provavelmente a lesão foi por avulsão. Então, o sinal de Horner, que é uma lesão do gânglio estrelado, é um sinal de avulsão, é um sinal de pior prognóstico. O outro tipo de lesão é a lesão infraganglionar. Então, aqui está o gânglio e a lesão aconteceu infraganglionar ou
pós-ganglionar. Nesse caso, eu perco comunicação tanto de fibras motoras quanto sensitivas. E aqui eu não tenho uma avulsão, aqui eu tenho ou uma ruptura ou um estiramento. Aqui sim tem formação de neuroma e aqui sim eu vou ter sinal de tinel. Quando eu faço a percussão, dá o sintoma, o choque e a dor. Por quê? Porque eu tenho associado um processo de regeneração proximal, que acontece nesses tipos de lesão. E o terceiro tipo de lesão é quando tem uma combinação. Por exemplo, algumas raízes sofrem lesões supraganglionares por avulsão e outras raízes sofrem lesões infraganglionares ou pós-ganglionares, que são as rupturas ou estiramentos. Existem outros sinais de avulsão além do sinal de Horner. Então, o sinal de Horner que eu falei para vocês é a pupila menorzinha, que é a miose, mais o olhinho para dentro, que é a oftalmia, mais a ptose, que é a queda palpebral. Ou seja, tá tudo pequenininho, menorzinho. Então não precisa decorar, é só entender que vai estar tudo sem simpático, vai estar tudo menorzinho. Então vai estar olhinho pequenininho para dentro e ptose palpebral. Então esse é o sinal de Horner, sinal de avulsão. Agora a gente vai ver os outros sinais de avulsão, ou seja, a lesão aconteceu lá bem próximo da saída das raízes. Sinal da dançarina balinesa acontece por um desbalanço da musculatura paravertebral, levantado da escápula, os romboides, perde essa estabilização e aí fica nessa posição de dançarina balinesa. Outro sinal indicativo de avulsão é a lesão do nervo torácico longo, que é formado por C5, C6 e C7, e ele vai inervar o músculo serrátil anterior, que serve para segurar a escápula ali na caixa torácica. Se ele não está funcionando, escápula alada. A escápula se afasta da caixa torácica, então é um sinal de avulsão. Quarto sinal de avulsão, perda da retração do ombro, porque é feita pelo músculo romboide. E o músculo romboide é inervado pelo dorsal da escápula, que sai lá da junção de C5 e C6. Então, se eu perco o romboide, eu não consigo fazer a retração do ombro. Inclusive, existe um teste da preservação de C5. Significa que C5 não avulsionou e, portanto, pode ser enxertado, que é o teste de protração do ombro, onde eu jogo o ombro para frente, né, que eu estou usando os peitorais, e o teste de retração, que eu faço o ombro para trás, que eu estou utilizando os romboides, eu estou fazendo uma adução de escápula. Se eu consigo fazer protração e retração, eu determino que tem uma preservação da raiz de C5. Do contrário, eu tenho uma lesão de C5. Quinto sinal de avulsão, elevação da hemicúpula diafragmática. A hemicúpula do lado mais esquerdo de vocês, ela está elevada. Por quê? Porque o diafragma perdeu a sua inervação através do nervo frênico, que tem origem em C3 a C4, e eu mostrei para vocês lá na nossa imagem linda do plexo braquial. Quais exames complementares eu tenho que fazer no meu paciente com suspeita de lesão do plexo braquial? O exame é clínico, mas alguns testes podem nos ajudar a determinar, principalmente se foi uma lesão por ruptura ou por avulsão. A tomomielografia é o exame padrão ouro para isso. Ela me mostra sinais de avulsão através de pseudomeningocele, que são esses cistos formados bem na região da medula, onde teve extravasamento de líquido. Então eu identifico que a lesão foi exatamente na conexão da raiz com a medula, ou seja, foi uma avulsão. Então, mais um sinal de avulsão, e claro, de pior prognóstico, é a pseudomeningocele, que pode ser vista na tomomielografia. Além disso, eu posso fazer ressonância magnética ou também a eletroneuromiografia, só que só adianta eu fazer eletroneuromiografia no mínimo 3 semanas depois da lesão. Antes disso, ela vai vir normal, porque ainda não vai ter as alterações. O tratamento desse paciente nos primeiros meses é reabilitação, manter a DM de todas as articulações do membro superior, e eu vou avaliar em 3 meses. Se não recuperou, está indicado tratamento cirúrgico. Se tiver recuperado, é só manter fisioterapia. Quais são as prioridades do tratamento cirúrgico? Flexão de cotovelo, bíceps, estabilização do ombro, manguito rotador, sensibilidade da mão, que é o cordão lateral, pinça braquitorácica, peitoral maior, e extensão de punho e flexão de dedos. Extensão de punho quem faz é o nervo radial, flexão de dedos quem faz é o nervo mediano.
Quais procedimentos estão indicados? Neurólise, que eu posso fazer neurólise de neuromas, eu posso fazer a liberação ali das aderências, de cicatriz. Enxerto de nervo, quando eu tenho um gap grande e preciso recuperar. Ou eu posso fazer as neurotizações, que são as transferências de nervo. Se preparem, porque temos agora vários epônimos para fechar a aula, alguns nomes aí para vocês decorarem. Quais são as neurotizações, que são as transferências de nervo, que podem ser utilizadas comumente para tratamento cirúrgico de lesão de plexo braquial? Primeira, posso fazer nervo acessório para nervo supraescapular. O nervo acessório ele está preservado porque ele é o 11º par craniano, ele não faz parte do plexo. Então eu tenho a função do nervo acessório. E o nervo acessório eu vou mandar ele para o supraescapular. Então eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar a função do supraespinhal e do infraespinhal, que são os músculos inervados pelo nervo supraescapular. Então eu vou ganhar estabilização do ombro, rotação externa e estabilização do manguito rotador. Segunda técnica, técnica de Oberlin, clássica, famosa. Eu vou mandar algumas fibras do nervo ulnar para o nervo músculo cutâneo, o raminho que entra no bíceps. Então, eu pego as fibras que iriam lá para o FUC, flexor ulnar do carpo, eu posso até testar para ver quais são esses fascículos, e eu vou pegar só esses fascículos e jogar aqui para o músculo cutâneo, para eu recuperar a função do bíceps e recuperar a flexão de cotovelo. Outra técnica para recuperar essa função do bíceps e da função de cotovelo, ao invés de pegar do nervo ulnar, é pegar do nervo peitoral medial, que foi descrito pela McKinnon. Outro epônimo, GU, é uma técnica onde a raiz de C7 do lado bom é totalmente julgada para o plexo braquial do outro lado. Bastante controverso, mas como está na nossa literatura, tenho que contar para vocês. Além disso, eu posso realizar nervo frênico para músculo cutâneo, nervos intercostais para músculo cutâneo, ou seja, o frênico, se ele estiver funcionando, pode ser doador e os nervos intercostais também podem ser nervos doadores. Por último, o último epônimo, prometo, Lechavenvogs, onde eu pego um ramo do nervo radial, que é o que iria para a porção longa do tríceps, para ir para o deltoide, através do ramo anterior do nervo axilar. Isso já caiu em prova de especialista de cirurgia da mão. É muito específico, mas está na nossa literatura. Então, se porventura eles resolverem montar uma questão, eu quero pelo menos que vocês saibam que aqui está envolvido o nervo radial, o nervo axilar e o deltoide, para estabilização do ombro. Combinado? Fechamos aqui então, a gente se vê na próxima aula.